Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos do programa Equipe em Casa, saudações para você que estuda, porque só estudando você pode mudar a sua vida e a das pessoas para melhor. No primeiro módulo de hoje, Educação Infantil, com a professora Catarina. Vamos a ele. Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos ter aula de História. E na aula de hoje vamos falar sobre o tema Indústria. Aposto que você já ouviu essa palavra, não é mesmo? Indústria. Mas você sabe o que quer dizer indústria? O que é indústria? Qual a função de uma indústria? Então, hoje eu vou explicar direitinho para você o que é indústria, qual o seu objetivo e o que acontece nela. Vamos lá? Bom, para começar, de uma forma geral, indústria é o local responsável pela fabricação de diversos produtos. E de uma forma mais ampliada, eu complemento dizendo que a indústria é o ambiente, ou seja, as fábricas onde as matérias-primas são transformadas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais e lucrativos. Então, as matérias-primas são levadas para a indústria e lá são transformadas em novos produtos, certo? Mas o que é matéria-prima? Bem lembrado, para a gente compreender esse processo dentro da indústria, é necessário compreender o que é matéria-prima. Então, vou explicar para você. Matéria-prima é todo produto natural retirado da natureza. Então, eles retiram a matéria-prima, levam até a indústria e lá, na indústria, essa matéria-prima vai ser transformada, vai passar por vários processos e também pode ter a adição e o complemento de outras substâncias até formar um novo produto. Para a gente entender melhor, vou explicar para vocês e dar alguns exemplos de quais seriam essas matérias-primas que podem ser encontradas na natureza. Primeiro, origem animal. Segundo, origem vegetal. E terceiro, origem mineral. Matéria-prima de origem vegetal. Podemos citar como exemplo o látex. O látex, para quem não sabe, é uma substância líquida, branca, que é retirada, extraída de uma árvore chamada seringueira. Então, o látex é retirado da seringueira, levado até a fábrica e lá ele vai passar por um processo de transformação, vai ter também a adição de outras substâncias e vai ser transformado em novos produtos, como, por exemplo, a borracha escolar, o pneu. Outro exemplo de matéria-prima vegetal, de origem vegetal, as plantas medicinais, como, por exemplo, o alecrim, a cavalinha, o boldo. Essas plantas medicinais, são transformadas em medicamentos, como xaropes, chás, comprimidos, e que auxiliam na manutenção da saúde humana. Tá? Matéria-prima de origem animal. Podemos citar como exemplo o couro dos animais, que é utilizado na fabricação de roupas, sapatos, cintos, carteiras, revestimentos de bancos de carro, de outros automóveis. Tá? Então, a matéria-prima é retirada da natureza e é transformada em novos produtos. Matéria-prima de origem mineral. Podemos citar como exemplo o petróleo, que é extraído das profundezas do oceano, abaixo do fundo do mar. Também podemos citar o minério de ferro, que é utilizado na fabricação de aço. Então, percebam que todas as matérias-primas são retiradas da natureza, levadas até a indústria e lá são transformadas em novos produtos, novos elementos que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente consome e faz uso, certo? A importância da indústria. Bom,
Como a gente compreendeu, é na indústria que as matérias-primas, ou seja, que os produtos naturais extraídos da natureza são transformados em novos produtos. Então aí está a importância. Através das indústrias, a gente pode ter vários objetos que vão nos auxiliar no nosso dia a dia e complementar a nossa rotina, como automóveis, alimentos, objetos como roupa, calçados e outros utensílios que são necessários na nossa vida. E quem está por trás disso, quem faz parte, quem contribui? São os próprios seres humanos, com a mão de obra e as máquinas. Esses dois elementos, esses dois sujeitos são necessários dentro da indústria, máquinas e seres humanos, certo? Bom, outro ponto positivo das indústrias é que elas geram mais oportunidades de empregos para pessoas, porque apesar das máquinas, dos computadores e de outros sistemas tecnológicos, é necessário a presença humana ali dentro daquele espaço para esse processo de produção, certo? Muito bem. No entanto, é importante frisar que as indústrias têm um ponto negativo. Elas, infelizmente, causam danos ao meio ambiente, como a poluição do ar, da atmosfera, com a fumaça que sai das indústrias, das fábricas, também os efluentes, como esgoto. Então, esse é o ponto negativo. Consequentemente, apesar das indústrias fornecerem produtos, fabricarem objetos que são necessários para o nosso dia a dia, ela tem esse ponto negativo, que são os danos causados ao meio ambiente. Tipos de indústrias. Bom, existem várias indústrias espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, e elas podem ser classificadas de acordo com o seu foco de produção. Então, as indústrias podem ser para bens de produção ou para bens de consumo. Falando de indústria de bens de produção, podemos citar a metalúrgica, a siderúrgica e a petroquímica. Essas indústrias para bens de produção, elas têm o objetivo de transformar a matéria-prima bruta em uma matéria processada. São aquelas que produzem elementos para bens de produção, ou seja, para a base do segmento industrial e até mesmo fabricam elementos para construir novas indústrias, certo? Indústria de bens de consumo são aquelas indústrias que visam o consumo das pessoas para com aqueles produtos, ou seja, que visam a lucratividade. Mas é importante destacar que as indústrias de bens de consumo podem ser divididas em dois grupos: indústria de bens não duráveis e indústria de bens duráveis. Qual seria a indústria de bens não duráveis? São aquelas que produzem produtos que não têm uma grande durabilidade, ou seja, que são perecíveis, como os alimentos. Indústria de bens duráveis são aquelas que produzem produtos que não são perecíveis, como, por exemplo, os automóveis, eletrodomésticos, mobílias, que têm uma grande durabilidade, certo? Então, sabendo dos tipos de indústria, como elas funcionam, qual é a sua principal atividade, é importante passar para vocês quais são os elementos necessários para uma boa indústria, para que ela se estabeleça da melhor forma. Primeiro, o dinheiro para comprar máquinas e matérias-primas. Segundo, as máquinas para transformar as matérias-primas em novos produtos, produtos industrializados. Terceiro, energia. As indústrias precisam de energia para as máquinas funcionarem. Quarto, transporte. Após o produto ser feito, é necessário que ele seja transportado. Para onde? Para os estabelecimentos que vão utilizar ou que vão comercializar esses produtos. Quinto, a matéria-prima. É necessário que ela tenha a matéria-prima para transformar em um produto industrializado.
certo? Sexto, mão de obra. Toda indústria precisa de pessoas para trabalharem naquele ambiente, na produção de novos objetos, novos produtos. E último, é necessário estabelecimentos comerciais, principalmente para as indústrias que trabalham para bens de consumo. É necessário que elas tenham estabelecimentos que vão divulgar e comercializar aqueles produtos, objetivando a lucratividade, certo? Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o conceito de indústria e gostado desse tema abordado. Muito obrigada, até o próximo momento. Agora que você já sabe mais sobre indústrias, não saia daí. Equipe em Casa volta já. Eu vou dar 5 motivos para estudar no colégio Equipe. Sim. 1. Do ensino infantil ao ensino médio. 2. É o que mais aprova no Enem. 3. Acesse o conteúdo na aula no aplicativo. 4. Educação de qualidade que cabe no seu bolso. 5. O seu filho aprende e é feliz! Igual eu. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Neste segundo bloco, mais Enem, mais literatura com o professor Jonildo. Olá pessoal do programa Equipe em Casa. Vamos dar continuidade à prova do Enem, né? Nós fizemos na nossa primeira videoaula, nós comentamos aqui o autor mais prestigiado da prova do Enem, que foi Machado de Assis. Nesse primeiro slide aqui, a gente vai fazer, eu fiz um apanhado aqui geral de literatura e de língua portuguesa. Na prova de literatura em geral, ela buscou praticamente averiguar questões interpretativas e questões do uso da linguagem, né? Mas ela fez uma leitura dos textos dos autores clássicos. Caiu Machado de Assis, caiu Lima Barreto, caiu Guimarães Rosa, caiu Fernando Sabino, caiu Hilda Hilst, caiu o poeta das miudezas Manuel de Barros, né? Ou seja, ela fez um apanhado geral à prova de literatura em cima dos autores clássicos de um modo geral.
Já a prova de língua portuguesa, não. Ela não cobrou a parte gramatical e explorou mais a parte de interpretação de texto, mas também ela fez uma análise sobre as variações linguísticas em diferentes contextos da sua produção. No próximo slide aqui que a gente vai começar a comentar aqui a prova do Enem. Algumas curiosidades que eu trago aqui para você, né? Essa obra, por exemplo, aqui. Essa é uma obra do escritor, né, do pintor romântico Vitor Meireles. Essa é a obra, o poema épico Caramuru, e aqui você tem a personagem indígena, né, Moema. Aparece ela aí, né, jogada aí, que ela se atira ao mar porque ela vai em encontro ao português. Então o Enem trouxe essa tela, Olhos sobre Tela, né, essa obra de 1866, escrita pelo pintor Vitor Meireles. Algumas curiosidades que eu trago para você da prova do Enem. Então eles vieram com essa tela e a pergunta que eles fizeram na prova foi a seguinte. Nessa obra que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação estética romântica manifesta. Primeiro, antes de começar a ler as alternativas, eu fiz uma resolução comentada para você aqui. Faço uma verdadeira análise sobre essa obra, né? Eu coloquei assim, dentre as principais características da primeira fase do modernismo estão o sentimentalismo e a idealização. Sentimentalismo e idealização. Aí você tem sentimentalismo, que é justamente a expressão de ideias, emoções e sentimentos, que é uma característica da estética romântica. E a idealização, né? Aqui aparece tanto a idealização da figura feminina como a idealização do amor, né? Então, olha a palavra-chave para a gente responder essa questão. Surgiu aqui a palavra idealização. Então, eu fiz uma resolução comentada assim. Dentre as principais características da primeira fase do romantismo, estão o sentimentalismo exacerbado, que pode ser observado da obra dramática empregada na expressividade da mulher indígena caída ao chão. Aí você vê aí Moema, né? A Índia jogado aí, porque ela se atira ao mar quando ela vai em contra ao português. Aí eu faço para você uma verdadeira análise da obra. Eu coloquei assim, conheça mais sobre a obra Moema, presente no Enem de 2021. Moema é uma pintura a óleo, de 1866, do pintor romântico Vitor Meireles. Ela retrata a personagem do poema épico Caramuru, de Frei José de Santa Rita Durão. Então você vê que aqui ele faz uma mistura de arcadismo, né, com romantismo nas artes. A obra reproduz uma interpretação do artista acerca do destino da Índia, né, que, abandonada pelo português Caramuru, se atira ao mar e segue o navio no qual ele está partindo. Sendo um dos mais notáveis exemplos do indianismo romântico, né, nas artes visuais brasileiras, a pintura é formada da seguinte referência. Nós temos concepções barrocas, concepções neoclássicas, concepções realistas e outras mais, né? Mas a questão ela fala sobre o romantismo nas artes, né? Como eu vou voltando aqui para a nossa tela inicial, você vê aqui ela, no caso a Índia Moema jogada ao mar. E o Enem fez a seguinte pergunta para você. Nessa obra que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica. Então, essa tela se filia ao romantismo para quê? Né? Aí você tem o item A, exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Retrato fiel da beleza feminina? Não, porque aqui há uma idealização da mulher e uma idealização do amor. Na letra B ele coloca assim, tematização da fragilidade humana diante da morte. Poderia ser, né? Agora a gente vai em busca de uma alternativa que completa o sentido do texto. Na letra C, você tem ressignificação de obras de cânone literário nacional. Não. Representação dramática e idealizada do corpo da Índia. Então a resposta é justamente a alternativa D, né? Que representa a representação dramática e idealizada do corpo da Índia, no caso Moema. Qual é a palavra-chave que você teria aqui para responder essa questão? A questão da idealização. Nós vimos que aparecem várias características do romantismo, como a idealização, como o sentimentalismo. Só que aqui nós temos idealização do amor e da mulher. No caso aqui a questão falava sobre a idealização da figura da mulher, da figura feminina em forma dramática.
Então, nessa primeira questão da prova do Enem desse ano de 2021, você marcaria a letra D, representação dramática idealizada no corpo da Índia. Essa é a primeira questão. Vamos ao próximo slide. O próximo slide é um conto, né, da obra Sagarana, de João Guimarães Rosa, né? Eu vou precisar ler esse texto, porque nós temos alguns períodos para a gente marcar aqui. Bom dia, seu Marrinha. Como passou de ontem? Bem, já sabe, não é. Só ganha um meio-dia. Lá além, generoso, cutuca Tercino. Vai em festa, dorme de horas e quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. Que é que hei de fazer, seu Marrinha? Amanheci com uma nefralgia. Nefralgia é uma espécie de dor de cabeça, não é? Fico com cisma de apanhar friagem. Mas o senhor vai ver como eu toco o meu serviço e ainda faço este povo trabalhar. Pintão suou para desprender um pedroço e teve que pular para trás, para que a laje lhe não esmagasse um pé para queijo. Agora esse período a gente vamos marcar aqui. Quem não tem bril, engorda. Esse é o primeiro período que a gente vai guardar. Quem não tem bril, engorda. Guarda esse período aí. Depois a gente tem assim, é esse sujeito, só isso. É mais isso, opina Cidu. Também, agora vamos marcar mais um fragmento desse texto aqui. Também tudo para ele sai bom e no fim dá certo. Diz Correia, suspirando, retomando o eixadão. Aí você tem um tema, né, um lema. Para uns as vacas morrem, para outros o boi pega a parir. Então eu mandei você marcar aqui 3 períodos. Primeiro, quem não tem bril engorda. Segundo, para uns as vacas morrem, para outros até o boi pega a parir. Vamos gravar esses 3 períodos, nós vamos precisar para o comando. Seu Marra já engordou. Está bem, seu Laio. Por hoje, como foi por doença, eu aponto o dia todo, que é a última vez, e agora, deixa de conversa fiada e vai pegando a ferramenta. Essa é uma questão que fala sobre patrimônio cultural linguístico brasileiro. O uso da linguagem foi dos temas que mais foi cobrado na prova do Enem desse ano. Patrimônio cultural linguístico brasileiro. Né? Essa questão é a questão de patrimônio. Aí nós vamos agora para o próximo slide, para o comando de texto. A gente coloca assim. Deu o texto da obra Sagarana e coloca assim. Letra A. A menção a enfermidades que indicam a falta de cuidado pessoal. Letra B. A referência a profissões já extintas que caracterizam a vida no campo. Letra C. Aos nomes das personagens que acentuam aspectos de sua personalidade. Letra D. Ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. Letra E. As descrições de costumes regionais que desmistificam crenças e superstições. Que foi o que eu falei para você. Essa é uma questão de patrimônio, né? Patrimônio cultural, ditos populares, né? Então eu fiz uma resolução comentada para ti. O trecho do conto da obra Sagarana, A Volta do Marido Pródigo, de Guimarães Rosa, usa do seguinte ditado popular. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pega a parir. A fala pertence ao patrimônio cultural linguístico brasileiro, como eu falei para vocês, é uma questão de patrimônio. Então, nas alternativas aqui, a letra A diz assim, a menção à enfermidade que indica a falta de cuidado pessoal, não. A letra B, a referência a profissões já extintas, não. Letra C, aos nomes das personagens, que não. Ao emprego de ditados populares, como eu coloquei para você. Para uns as vacas morrem, para outros até boi pega a parir. Então, essa questão, a alternativa correta dessa questão do Enem desse ano, é a letra D de dado, ao emprego de ditados populares que resgatam memórias e saberes coletivos. É uma questão de patrimônio. Como eu coloquei ali, a fala destacada pertence ao patrimônio cultural linguístico brasileiro e tem a função de difundir memórias e saberes coletivos, como se nota também em quem não tem bril engorda. Eu mandei que vocês grifassem do texto original, né, esses ditos populares. O primeiro que eu mandei você grifar foi quem não tem bril engorda, o segundo mandei para uns as vacas morrem e outro, para os outros até boi pega a parir. Vamos para a terceira questão da prova do Enem. Essa questão é uma questão que fala sobre
Geralmente quando você estuda, depois do código, você estuda alguns movimentos, você estuda o tropicalismo, você estuda a poesia marginal, né? Então você estuda aqui uma questão praticamente que fala sobre a questão da poesia marginal, aquela canção do protesto, né? Protesto, protestar, aí lembra do período da ditadura militar. Aí você tem um texto, comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer, tudo bem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amor, seu Zé. Se acabare com teu carnaval, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre, muito obrigado. São palavras que ainda te deixo dizer. Por ser homem bem disciplinado, deve, pois, só fazer bem da nação, tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Então você tem um texto, uma canção de protesto, escrita em 1970, a época da poesia. Seria 60 o tropicalismo e 70 a canção de protesto. Geralmente a canção de protesto você usa a ironia, você usa a crítica, para criticar o regime da época, não é? Então, o comando da questão é assim. Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos da década de 1970, que é a época da poesia marginal, né, que aqui no Colégio Equipe nós estudamos aqui com os nossos alunos de ensino médio, infere-se os utilizados na letra da canção composta por Gonzaguini na década de 70. Infere-se o objetivo principal. Qual é a principal finalidade da poesia, da canção de protesto? Criticar. Criticar é a mesma coisa que ironizar. Aí na letra A diz assim, ironizar, na letra B, convencer, na letra C, relacionar, na letra D, questionar, na letra E, defender, não. A resposta para essa questão é justamente a letra A, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Essa é a principal finalidade da canção de protesto, que foram canções que foram criadas, compostas na época da ditadura militar, para criticar, ironizar a sociedade da época. Tá certo? Então aqui nós comentamos 3 questões da prova do Enem desse ano, né, que caíram esse ano na prova. Uma questão sobre romantismo nas artes, uma questão sobre Guimarães Rosa, da obra Sagarana, e uma questão sobre Gonzaguini, uma questão sobre poesia marginal. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula. Questões comentadas, questões estudadas, Equipe em Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples, eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Venha para um mundo diferente, imaginação, a gente aprende brincando, com carinho e atenção. A criatividade ganha vida e a amizade só vou conquistar. Com brincadeiras e atividades, a alegria está no ar.
nesse terceiro bloco, um banho de matemática do Enem com o professor Adalvo. Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Equipe em Casa. E como nós fizemos na semana passada, vamos dar continuidade à resolução das questões da prova do Enem deste ano de 2021. As questões de geometria, ok? Na semana passada nós resolvemos 3 questões e hoje nós vamos resolver mais 3 questões de geometria, ok? Vamos à primeira questão. O projeto de um contêiner em forma de paralelepípedo retangular previa a pintura de 2 lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamento das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias. Em relação ao previsto, para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Fornecedor 1, o dobro tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 2, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Fornecedor 3, 4 vezes tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 4, 4 vezes para as paredes e o dobro para o piso. Fornecedor 5, 8 vezes para as paredes e 4 vezes para o piso. Olha bem, pessoal, uma questão teórica bem simples, embora tenha uma pegadinha, né? O que é que você vai fazer? O rapaz lá quer pintar o contêiner. Ele tem um formato de um paralelepípedo. Observa o primeiro desenho aí que eu já fiz para você. Olha só, eu tenho aqui o paralelepípedo original. Ele tem comprimento x, largura y e altura h. Ok? Ele quer pintar as paredes internas e externas. Ok? Então aqui, olha, ele vai pintar a parede interna e externa. Ele vai pintar esta parede. Certo? Qual a quantidade de tinta que ele vai gastar para pintar esta parede? É a área desta figura. E quem é a área desta figura? A área desta figura é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base é x e a altura é h. Certo? Ele vai pintar a parte interna e externa de todas as paredes. Beleza? Para ele pintar o piso, ele vai pintar o piso com uma área. Então, vou colocar aqui, olha, a área da parede, AP, área da parede, XH. A área do piso vai ser quem? A área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, é x vezes y. Beleza? Este aqui é o paralelepípedo original. Só que depois ele mudou de ideia. O que foi que ele fez? Olha, o construtor havia pedido 5 fornecedores o orçamento. Resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto. Então, olha, ele dobrou esta dimensão e manteve a mesma altura. Beleza? Qual vai ser agora a área da parede? A nova área da parede, olha, a pelinha vai ser quem? Vai ser a base, 2x, vezes a altura quem? H. Pronto. Sim ou não? Então aqui esta parede vai dobrar a pintura dela. Vai dobrar. Tanto internamente como externamente. Esta parede também vai dobrar. Porque a outra parede vai ser quanto? Vai ser
2y vezes h. Sim ou não? Então, o que é que vai acontecer? As paredes todas vão ter o quê? O dobro de tinta. O dobro de tinta para pintar as paredes. Beleza? Então, olha só. O fornecedor 1 diz o dobro, tanto para paredes quanto ao piso. O fornecedor 2 diz o dobro para as paredes. O outro diz 4 vezes. O outro diz 4 vezes para a parede. O outro 8 vezes. Então, gente, olha, eu tenho a opção do fornecedor 1 e do fornecedor 2. As outras alternativas aqui, para mim, estão despachadas. Não vão ser elas. Beleza? Agora vamos ver o piso. O que aconteceu com o piso? Olha, o piso era XY. Olha. Originalmente era XY. Como eu dobrei os dois lados do piso, o comprimento e a largura, a área que eu vou pintar agora, olha, esta área que eu vou pintar agora vai ser quem? A nova área do piso, a linha do piso, vai ser quem? Base vezes altura, olha. 2x vezes quem? 2y, que vai ser 4xy. Não é 4 vezes a área anterior? 4 vezes a área anterior. Ok? Então, as paredes eu vou pintar com o dobro de tinta, porque duplicou a área, certo? Eu aumentei uma dimensão e a área do piso ficou multiplicado por quanto? Por 4. Quadruplicou. Beleza? Então eu volto na alternativa, olha. O dobro, tanto para a área quanto a parede. Não, não é esta. O dobro para as paredes, beleza? E 4 vezes para o piso. Então a minha resposta seria para o fornecedor 2. Vamos ver a alternativa. Nas alternativas, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Olha aqui. Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do contêiner como parte de uma das paredes. Não é para considerar essa perda aí. Qualquer parede ela pode estar à porta. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para aquisição do material? Qual foi o fornecedor? O que dobrou a quantidade de tinta para as paredes e multiplicou o piso por 4, que é o fornecedor 2, portanto, seria a letra B de bola. Uma questão simples, não precisou fazer conta, não é isso? Dá para fazer só com a leitura da questão. Beleza? Espero que você tenha entendido. Ok? Vamos para a próxima questão. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração. Beleza? Então eu tenho aí uma caneca, tem o diâmetro na base superior D grande, na base inferior D pequeno e a altura da caneca H. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D grande, medindo 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro D minúsculo, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros. Distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para π. Qual a capacidade volumétrica em mililitros dessa caneca? Gente, como eu falei ainda há pouco, é uma questão de tronco de cone. Você lembra como calcular o volume do tronco de um cone? A fórmula seria essa, olha, o volume do tronco é 1/3 da altura, vezes a área maior, mais a raiz quadrada do produto da área menor pela área menor, mais a área menor. Beleza? Será que na hora da prova eu ia lembrar dessa expressão? Se eu lembrar, eu resolvo desta forma.
Beleza? Vamos lá. Como é que eu calculo a área maior? A área maior é a que tem o maior raio. Tu lembra que o diâmetro é 10 centímetros. Se o diâmetro é 10 centímetros, quanto é o raio? O raio é 5 centímetros. O diâmetro é 10, o raio é 5. O diâmetro menor é 8. Quanto é o raio? 4 centímetros. Pronto. Então eu tenho que a área maior é a área do círculo, πr ao quadrado. Portanto, a área maior vai ser π, o raio é 5 ao quadrado, que é 25 π. Pronto. Esta é a área maior. A área menor é πr ao quadrado. Π, o raio agora é 4, 4 ao quadrado é 16, então a área menor é 16 π centímetros quadrados. Pronto. Beleza? Bom, se eu tenho a área maior e a área menor, eu substituo na fórmula do tronco do cone. A altura dividido por 3, ele disse que a altura é 12, 12 dividido por 3, vezes a área maior, 25π, mais a raiz quadrada do produto das áreas, 25π vezes 16π, raiz quadrada, mais a área menor 16π. Pronto. Tranquilo? Bom, o meu volume vai ser 4, 12 dividido por 3 é 4, 25π mais a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 16 é 4. E π vezes π dá π ao quadrado e a raiz quadrada de π ao quadrado é π mais 16π. Pronto. Estou fazendo passo a passo para você. É lógico que na hora da prova você pode fazer isso com uma velocidade um pouquinho maior. Então aqui eu tenho 4, 25, 5 vezes 4 é 20 π, mais 16π. Beleza? Então o que é que eu tenho aqui? Olha, 20π mais 16π dá 36π. 36π mais 25π vai me dar 61π. Então, isso aqui vai dar 61π. Beleza? Então, o que é que sobra? 61π vezes 4. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 4, 24. 244π. Ele disse que o π vale 3. 244 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 732 centímetros cúbicos. Ok? Só que ele diz, olha, que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, isso aqui é 732 mililitros. Que é a minha resposta alternativa, letra C de casa. C de casa. Beleza? C de casa. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Como? Fazendo a composição aqui, olha, de 2 cones, não é isso? Aí eu ia fazer a razão de semelhança, né, entre o raio do maior, o raio do menor e as alturas dos 2 cones, do cone maior e do cone menor, acharia o volume do cone maior, acharia o volume do cone menor e fazia a diferença entre esses 2 volumes. O volume do cone maior menos o volume do cone menor, eu teria o volume do tronco. Esse caminho seria um caminho mais longo, mas daria a mesma resposta. Ok? Mas eu acho que o professor que elaborou a questão queria de você é que você lembrasse a fórmula do tronco do cone. Uma questão interessante, né? E é uma questão recorrente, a gente sempre cobra isso em sala de aula,
nas avaliações que a gente fez aqui no Colégio Equipe, a gente sempre cobrou esse tipo de questão. Ok? Vamos à próxima. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo, 0,01 real, por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão. Um triângulo equilátero de lado 12 centímetros, um quadrado de lado 8 centímetros, um retângulo de lado 11 centímetros e 8 centímetros, um hexágono regular de lado 6 centímetros, um círculo de diâmetro 10 centímetros. O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão. Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para a impressão triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, círculo. Olha só, pessoal, essa questão, embora simples, ela é um pouquinho trabalhosa. Eu vou ter que calcular a área de cada uma das figuras apresentadas pelo dono da empresa. Ok? Então ele vai pagar 1 centavo por cada cartão. O valor máximo que ele quer pagar é 80 centavos por cartão. E dentro dessa proposta, ele quer o cartão que tenha a maior área. Então, não tem outra alternativa a não ser a gente calcular cada área de cada figura plana. Então, vamos à primeira situação. Primeira situação é o triângulo. Se eu tenho aqui o triângulo, olha lá, triângulo. O que é que eu tenho? É um triângulo equilátero de lado 12 centímetros. A área do triângulo equilátero, quem é? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é o lado do triângulo equilátero? É 12. Então vai ser 12 ao quadrado, 12 vezes 12, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Isso aqui vai me dar simplesmente 12 por 3, 12 por 4 dá 3, 3 vezes 12 dá 36, raiz de 3. Se eu multiplicar 36 por 1,7, 36 por 1,7, vai me dar 61,2 centímetros quadrados. Esta é a área do triângulo. Ok? Beleza. Quanto custa esse cartão que tem a área 61,2 centímetros quadrados? Então, eu vou pegar a área, vou fazer o cálculo do custo em real. Eu vou pegar a área que é 61,2 e vou multiplicar pelo preço que ele cobra da impressão. Não é isso? O custo do cartão, que é 0,01 centavos. Reais, não é isso? 0,01 real. Se eu multiplicar 61,2 por 0,01, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 100. Multiplicar por 0,01 é dividir por 100. Dividir por 100 é andar 2 casas decimais. Então, eu vou andar aqui 2 casas decimais. Esse valor vai ser 0,612 centavos. Beleza? Esse é o custo do cartão que tem a forma de um triângulo. E a área que ele cobre é 61,2 centímetros quadrados. Beleza? Vamos agora para o quadrado. A área do quadrado, quem vai ser? Quadrado. A área do quadrado, você lembra, é o lado ao quadrado. Ou seja, é 8 ao quadrado, que é
1,64 centímetros quadrados. Quanto custa esse cartão em real? Eu vou dividir por 100. Dividir por 100, ando 2 casas decimais para a esquerda. Se eu andar 2 casas decimais para a esquerda, o custo do cartão é 0,64 reais. Ok? Vamos para o terceiro cartão, é o retângulo. O que é que eu tenho agora? O retângulo tem a área. Quem é a área do retângulo? É base vezes altura. Quem é a base? 11. Quem é a altura? 8. 11 vezes 8 vai me dar quanto? 88 centímetros quadrados. Isso custaria quanto? Seria 88 vezes 0,01. Multiplicar por 0,01 é dividir por 100. Dividir por 100 é andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, o custo deste cartão, andando 2 casas decimais para a esquerda, é 0,88 centavos. Ok? Vamos agora para o círculo. Não. Vamos para o hexágono. Quem é o hexágono? O hexágono, lembra o hexágono? O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono, o A6, vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar o 3 com o 4 com o 6? Dá 3 e 2. 3 sobre 2. Vezes L ao quadrado, raiz de 3. L é o lado do triângulo equilátero. O lado é 6. 6 ao quadrado dá 36. Vezes a raiz de 3. Posso simplificar o 36 com 2, dá quanto? 18. 36 por 2 dá 18. Então, vai dar 3 vezes 18 vezes a raiz de 3. Beleza? 3 vezes 18 dá 54. Então, eu tenho 54 vezes a raiz de 3, que é 1,7. Se eu multiplicar 54 vezes 1,7, vai me dar 91,8. 91,8 centímetros quadrados. Essa é a área. Quanto custa esta área? A impressão para a fabricação desse cartão de 91,8 centímetros quadrados, eu multiplico por 0,01, ou seja, divido por 100, ou seja, ando 2 casas decimais para a esquerda, o valor desse cartão é 0,918 reais. Beleza? E o círculo? Agora vamos para o círculo. O meu círculo tem área. Quem é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Portanto, a área π, 3, o raio do círculo, ele diz que o diâmetro é 10. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, fica 25 vezes 3. 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Dá 75 centímetros quadrados. Essa é a área do círculo. Quanto custa esse cartão? Multiplico por 0,01, ou seja, divido por 100. Ou ando 2 casas decimais para a esquerda. Então, o preço desse cartão vai ser 0,75 centavos. Ok? Então, eu calculei a área do triângulo, do quadrado, do retângulo, do hexágono e do círculo e calculei o custo de cada um dos cartões. Agora, eu quero atender a exigência do comprador. O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, 80 centavos por cartão. Se ele vai pagar 80 centavos por cartão, gente, o cartão na forma de retângulo está fora. O cartão na forma do hexágono também está fora. O que é que sobra para a gente?
O cartão na forma do triângulo custou quanto? Qual foi o custo dele? 0,61 centavos. O cartão na forma de quadrado custou quanto? 0,64 centavos. E o cartão na forma de círculo custou 0,75 centavos. Todos três estão na faixa que ele quer comprar, que é o valor menor que 80 centavos. O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ok? Ele não vai pagar mais que isso. Ele escolherá, dentre esse limite de preço, dentro dos três, o modelo que tiver maior área de impressão. Então, dentro dos três, do triângulo, do quadrado e do círculo, quem tem a maior área? Esse triângulo tem área de 61,2. O quadrado tem área de 64 centímetros quadrados. E o círculo tem área de 75 centímetros quadrados. Então, ele chegou à conclusão de que ele vai escolher o formato de círculo, que tem uma área de 75 centímetros quadrados e custaria 75 centavos, portanto, a resposta é a letra E. É uma questão um pouquinho trabalhosa, mas não podemos tirar o foco de que é uma questão que a gente não pode errar, porque é uma questão teoricamente simples, né? Os cálculos não foram tão complicados, ok? Espero ter ajudado você. Já resolvemos 6 questões, 3 no programa anterior e 3 neste programa. Vamos continuar resolvendo a prova do Enem tranquilamente durante os nossos programas, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Se protejam. Mais 3 questões de matemática do Enem 2021. Certamente trabalhadas em sala, porque no Equipe é assim. Quero convidar você para vir fazer sua matrícula no Colégio Equipe, dizendo que o nosso curso de nivelamento em matemática para o 3º ano já iniciou. O que você está esperando? Vem correndo. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.